Boa noite, pessoal. É com grande alegria e grande prazer que estamos aqui no mais um Hall Podcast, onde hoje nós teremos uma presença especial aqui conosco, onde vai estar contando a sua história de vida, seu testemunho, vai contar o que Deus tem feito na vida dele. E eu creio que vai ser um testemunho que vai glorificar muito o nome do Senhor Jesus. Já estou te dando aqui as boas-vindas. Não sei que horário que você vai estar nos assistindo, então já quero desejar uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, independente do horário que você for nos assistir. Se você estiver online conosco agora, já venha preparando a sua pergunta, deixe aí nos nossos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu like para fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e indique para mais pessoas. E é isso aí. Aqui é o Tiago, boa noite para vocês. Passo aqui para o pastor Esdras. Pastor, deixa aí sua mensagem de boa noite aí para quem está nos acompanhando. Amém, glória a Deus. Graça e paz, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Hoje nós estamos aqui com o pastor Luiz, e eu creio que vai ser uma bênção, nosso supervisor da MAV, Camp, Igreja Batista Água Viva em Araras, e eu creio que vai ser uma bênção, você vai aprender, você vai crescer, e você também pode fazer as suas perguntas, amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe. Amém. Então, como o pastor Ezra já disse, né, hoje o nosso entrevistado especial da noite é o nosso querido pastor Luiz. Então, pastor, deixa aí sua mensagem de boas-vindas. Na sequência, a gente vai estar dando o nosso vídeo de abertura. Olá. Para mim também, quero enfatizar também que será realmente um momento muito especial, porque nós cremos que é o Senhor que nos une, é o Senhor que nos separa, é o Senhor que faz com que toda a sua vontade seja feita através das nossas vidas. Nós estamos aqui para isso, para glorificar. Então, eu quero desejar a você uma ótima e abençoada noite, e que essa entrevista, não só você que vai participar ao vivo, mas aquele que participarão depois, ou verão depois, eu profetizo que será bênção, será vida, será sobrenatural na sua vida, no seu relacionamento, no seu ministério, no seu chamado. Muito obrigado, pastor Esdras, muito obrigado, Tiago, pelo convite. Para mim é uma honra, é um grande prazer realmente poder estar aqui com vocês, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, no chamado que Ele me chamou para edificar. Amém, glória a Deus. É isso. Senão eu começo a falar, não paro mais. Amém, glória a Deus. Então é isso aí, pessoal. Rapidinho, hoje o nosso entrevistado é o José Luiz Ferreira, natural de São João del Rei, Minas Gerais. Família é mineiro, igual a minha família. Hoje ele está com 58 anos. Ele é desenhista industrial. Ele é o supervisor da MAV Camp e pastor da IBAV Araras. Então, se você não conhece, esse é a fera do dia de hoje que nós vamos estar entrevistando. Então, já prepare a sua pergunta e vou estar passando agora aqui o nosso vídeo de abertura. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Graça e paz para quem está chegando agora. Já estamos aqui ao vivo com o nosso querido pastor Luiz, que é uma honra estar com a participação dele aqui nessa noite. Então, pessoal, preparem sua pergunta, fiquem ligados no que ele vai estar contando. Eu creio que vai edificar a sua vida no dia de hoje. Então é isso aí, pastor, a palavra é com você.
Fique à vontade. E é isso aí. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Amém. Bom, eu vou começar do princípio do meu novo nascimento, né? Uhum. Talvez até um pouquinho antes também. Qualquer coisa, o Tiago pode entrar também, ou, né, a gente ser conduzido aí da melhor maneira. Como ele disse, eu tenho 58 anos, né? E com 33 anos, eu ouvi o Senhor me chamando para servi-lo. Eu experimentei do extraordinário amor do Senhor Jesus na cruz do Calvário, com 33 anos de vida. Isso já tem aí 25 anos, né, que eu sou convertido ao Senhor Jesus. E antes, um pouquinho até mesmo, e esse dia foi no dia 9 de junho de 1996, lá no prédio da Igreja Batista Água Viva, no Jardim Guapituba, lá em Mauá. Uhum. E como que eu cheguei nesse dia, né? Contando um pouquinho, como que eu cheguei nesse dia, no dia 9 de junho de 1996. A minha vida, ela sempre foi, assim, muito, muito boa, né? A bondade, a misericórdia de Deus, ela sempre se manifestou ao meu favor mesmo nos 33 anos que eu vivi independente, rebelde, orgulhoso, prepotente. E mesmo nesse tempo, eu sempre vi Deus, eu sempre percebi Deus agindo ao nosso favor, né? Eu venho de uma família mineira de São João del Rei, cheguei em São Paulo, lá em Mauá, São Paulo nós estamos, né? Cheguei lá em Mauá em 1970, eu tinha 7 anos na época, e a minha família era uma família grande, né? Eram o meu pai, a minha mãe, eu, mais um irmão e mais 4 irmãs, né? Uma família bendita, uma família abençoada. Meu pai já não está mais conosco, né? O Senhor o levou em 1992. E a minha mãe ainda está viva, estão todos lá em Mauá, inclusive até convidei eles para participarem também dessa entrevista, e até falei para eles, fala bem de mim lá, hein? Vai falar. Ô, pastor, então o senhor está falando que o senhor foi para São Paulo, na época a família foi por causa do trabalho? Sim. Sim. O meu pai ele trabalhava, eu não sei se tem hoje em dia, mas o meu pai trabalhava em montagem de estrutura metálica. São essas torres de transmissões, Sim. essas torres que você vê na rodovia aí. Meu pai Sim. trabalhava edificando isso, construindo isso, né? Montando essas estruturas. E lá em Minas, ele não tinha mais como trabalhar por lá, porque já não tinha mais serviço para ele. Aí nós fomos para Mauá, para ele continuar trabalhando. Chegando até lá também, acabou não dando certo, ele perdeu o emprego, e aí ele entrou em outras áreas. Mas o meu pai, ele não teve muitos recursos, até de estudar mesmo. Mas mesmo assim, né, eu tenho ele como um grande homem. Um grande homem. Amém. E a cidade de Monte Rei, era uma cidade pequena? Não é Monte Rei, não. É São João del Rei. Ah, São João del Rei. Eu até fui ler aqui agora que isso tinha escrito errado. Eu já estava no Monte Rei. Não. Eu não conhecia, não. É uma cidade... São João del Rei não é uma cidade pequena, também não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade muito famosa. Ela é uma cidade histórica do estado de Minas Gerais. Sim, só para vocês lembrarem, o Tancredo Neves é dessa cidade. Ele foi sepultado lá, quando aconteceu toda aquela questão toda. São João del Rei também foi muito conhecido pelo Brasil por conta da história do Tancredo Neves. Mas não é uma cidade muito grande, não. É uma cidade muito bonita, né? Tenho parentes lá ainda, não são muitos, mas ainda tenho alguns parentes lá. Até se tem alguém aí assistindo, né?
recebo o meu abraço também, porque é bom a gente lembrar das nossas origens, né, da onde a gente veio. E eu sou muito feliz por ser mineiro, viu? Eu sei que eu não tenho muito sotaque de mineiro, porque eu cheguei aqui em São Paulo com 7, hoje eu tenho 58, são 51 anos morando em São Paulo, mas Minas Gerais é uma terra muito abençoada, muito Verdade. rica, muito bonita, de um povo muito humilde, muito servo, muito amoroso. Foi um prazer realmente dado por Deus em eu nascer naquela cidade, naquela terra Que abençoada lá. bênção. Os mineiros me perdoam, viu? Eu parei o estudo, a história aí, eu não estudei muito a história, É, né? Já é, estava, né, falando Eu, outra cidade, né? apesar de ter família para lá, eu também fugi dessa parte. é. Minha família é de Então, e Araxá. aí, posso continuar? Pode, Pode. opa. Então, aí nós chegamos em São Paulo com 7, eu estava com 7, né? E eu sou, da minha casa, depois de mim tem mais 3 irmãs, né? Então, eu com 7, o meu irmão com 6 e a minha irmã caçula com 5, 4,5. Não vou lembrar bem direitinho, mas acima de mim. Então, éramos muito meninos mesmo, né? Então, nós passamos no começo de São Paulo, lá na década de 70, 1970, que nós chegamos, foi muito difícil, né? Meu pai só trabalhava ele, a minha mãe não trabalhava. Nós tivemos umas dificuldades assim bem grandes. Mas é como a gente tem aprendido, são nas dificuldades que a gente cresce, são nas Amém. dificuldades que a gente avança, são nas dificuldades que a gente reconhece o quanto nós somos abençoados, providos, socorridos, né? Amém. Se nós não tivermos visão para as dificuldades que nós enfrentamos e que vamos enfrentar, porque eu ainda tenho dificuldades, todos nós temos dificuldades, né? Ninguém está na Terra completamente satisfeito, suprido, né, protegido, guardado. Nós vamos passar por tempos de dificuldades, de aflições, mas nós vemos a mão de Deus nisso tudo e crescemos, respondendo, reconhecendo que depois de passar há uma bonança, há uma alegria, há um prazer realmente em ter Verdade. vivido tudo aquilo. E assim foi com a minha família. E nós avançamos, nós crescemos, nós estudamos, né? Inclusive o Tiago falou que eu sou desenhista industrial. Eu me formei numa faculdade de desenho industrial, era designer do produto, né, para criar objetos na área automobilística ou em outras áreas. Inclusive, até quando eu trabalhei na Scania, eu desenvolvi algumas coisas lá por conta do curso que eu fiz. E um curso também que eu gostei bastante, terminei em 94, terminei o meu curso, e aí a minha conversão foi em 96, né? No dia 9 de junho de 1996. Uma questão também que eu sempre coloco no meu testemunho é que Deus ele tem algumas coisas que ele permite acontecer na nossa vida para que a gente também seja atraído para ele, né? E que possa também reconhecê-lo na dificuldade e, ao mesmo tempo, entregar para ele poder realmente nos guiar da melhor maneira. E uma das coisas que na minha vida, antes do Senhor Jesus entrar, por eu permitir ele entrar, a minha vida sentimental ela não era prazerosa. Eu tive muita dificuldade nos relacionamentos com as mulheres, com namorada, então eu não era feliz, né? E isso para mim era algo que eu queria muito, né? Eu queria muito ter uma família, eu queria ter Uhum. filhos, e isso para mim eu não tinha. E por conta, né, mesmo de viver na independência de Deus, eu acabei ferindo muitas pessoas e também sendo ferido por essas pessoas também. E isso tudo acabou fazendo com que a minha vida realmente ficasse, assim, num certo sentido, sem direção, sem
alegria, sem prazer. E eu acabei entrando na questão das drogas, né? Eu também acabei me envolvendo nessas coisas, não muito profundo a ponto de procurar uma clínica, mas acabei também entrando por esses caminhos. Depois me arrependi muito. Cheguei ao ponto também, né, antes do Senhor Jesus ser de fato alguém vivo na minha vida, eu também pensei em dar um fim na minha vida, né? Uma vez, eu nunca me esqueço, estava voltando para casa, porque eu não tinha problema financeiro, né? Deus sempre... A minha família, sim, a gente passou necessidades financeiras, mas depois que todo mundo começou a se tornar adulto, a trabalhar, a gente supria muito as necessidades básicas da nossa casa. Passar necessidade financeira fica bem entendido assim. A gente não tinha sobrando, né? Não tinha... Sim. Mas o Não básico... comia picanha todo dia, né? Naquela época a gente nem sabia o que era picanha. Mas aí, então, voltando para casa, né? Aí eu entrei na Scania, meu irmão trabalhou na Scania também. Então eu tinha um carro, e uma vez voltando para casa, o diabo, ele, muito astuto, ele disse que a minha vida poderia ser resolvida só num tranco do volante, tudo seria resolvido para mim, né? E é claro que eu não dei ouvidos, né? Mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo difícil, eu fui para casa, e aí chegou no dia 9 de junho, eu fui surpreendido por um amor que é inacreditável. É E inacreditável olha que a interessante, pessoa que eu era. olha, interessante, o senhor contando a história, nós nem conseguimos imaginar o senhor nessa fase, né? De Verdade. bebida, de droga. Você consegue, Tiago, olhar e falar assim, pastor, já fumou um baseado, mas como assim, pastor? Eu não consigo entender. Wesley, Como assim? tem uma história, né, dessa questão aí, e até mesmo que, de repente, pessoas podem ver a gente depois e estar vivendo isso, né? Sim, sim, sim. E eu não tenho nenhum outro libertador que 100% de libertação é capaz de fazer, a não ser o Senhor Jesus. Mas eu lembro Aleluia. de uma história que, como eu fazia isso em final de semana, né? Então eu viajava com meus amigos, a gente acampava muito, né? E houve uma época que nós fomos conhecer Trindade, lá no Rio de Janeiro. É a parte do litoral lá, do litoral norte, Sim, uma praia lindíssima, muito sim. lindo lá. E naquele final de semana, nós não levávamos, mas chegava lá, tinha. E aí os amigos pegaram, e houve uma noite nessa passagem, nesse momento que eu vivi, teve uma noite, a gente tomou cerveja, tomamos e nos drogamos, e eu também acabei me drogando. E naquela noite, eu nunca me esqueço, eu entrei num estado assim que eu nunca tive. E a ponto de eu perder toda a minha mobilidade, eu não conseguia mexer um dedo. Eu fiquei totalmente estático por conta da cocaína que eu utilizei. Porque não era Sim. só... Ali não foi só a questão do baseado, né? Foi outras coisas também. E naquela noite eu fiquei assim num estado que eu não sabia onde que eu estava. Eu fiquei assim realmente num estado muito crítico, né? Até as pessoas dizem que eu acabei participando de um período de overdose. E naquela noite, né, naquele momento lá, que um monte de gente, eu não conseguia falar, eu não conseguia tocar, eu não conseguia ver. Naquela noite, eu ainda disse para Deus, eu falei para Deus, que se Ele tivesse misericórdia de mim, né, que me tirasse daquele lugar, daquela maneira que eu estava, eu, eu, eu me prontificava a querer conhecê-lo, a querer ir mais buscá-lo.
E olha, por incrível, né, e por conta desse amor extraordinário, ele me tirou. Eu Aleluia. voltei assim, eu fui, sabe, do jeito que eu estava, eu voltei ao normal, fiquei normal, só que só foi aquele momento. Depois eu continuei fazendo as mesmas besteiras por um tempo ainda. Por um período, né? Por um período, é. Até o senhor falou e é verdade. É bom até você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? O pastor está contando a sua história, então assim, você pode estar vivendo uma situação agora que você acha que não vai ter mudança, que não vai ter solução, que não tem o que fazer, vai viver assim, pronto, acabou. Não. Nós estamos vendo aqui uma história de vida onde estava praticando, estava vivendo uma vida fora do propósito de Deus, e Deus vai lá, alinha, Deus abençoa, hoje é um homem de Deus. Então, Amém. você que está me ouvindo aí, que está com o vício, os problemas na droga, pode ter certeza que Deus ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua situação. Deus, Verdade. ele, assim como ele mudou a vida do pastor Luiz, ele vai fazer na sua. Amém. Verdade. Glória a Deus, pastor. E esse período, o senhor foi lá, e quanto tempo depois dessa data aí, o senhor se converteu? O senhor se lembra? Para ser sincero, assim, a nível de período, de mês, de anos, Sim. eu não me lembro. Eu Não recordo. tenho. Se eu for procurar aqui, talvez, nas minhas fotos, eu posso. Se tiver aquela marquinha ainda, eu posso até saber, mas eu não me atentei para isso, não. Uhum. Mas aí, então, aí continua até chegar nesse dia 9 de junho de 96, que foi algo assim também muito marcante na minha vida. E foi Nesse um dia encontro com 9... Deus, pastor? Oi, perdão. Foi um encontro com Deus que o pastor se converteu? Foi um convite? Como que foi o processo do pastor ir para a igreja? Assim? No dia 9 de junho de 96, foi num culto mesmo, num culto. Uhum. Eu compartilho o que foi o meu encontro com Deus, porque é um encontro com Deus mesmo, Sim, né? sim. Não tem como negar isso. Mas foi num culto, lá em Mauá, e para você ver, a minha vida sentimental, ela era difícil, né? Uhum. E naquele momento, eu estava com alguém, né? Eu tinha uma namorada, não estava sozinho. Ela não foi, né? E naquele dia, 9 de junho, e outra coisa também, para chegar em 9 de junho de 96, muitas outras coisas, Deus, ele fala com a gente, né? Ele se revela a nós, ele nos mostra, né? Uma das coisas que eu também percebia que Deus mexia, pessoas se levantam para falar comigo de que ele me amava, de que ele tinha um plano na minha vida, de que eu não tinha noção do quanto que eu era abençoado, do quanto que ele tinha prazer na minha vida, né? E o quanto que em Cristo a minha vida poderia ser realmente uma nova vida e eu desfrutar realmente de coisas muito maiores ainda. Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus indo para o Senai, que eu também fiz Senai, e o ônibus parou do lado de um outro ônibus. E na janela do outro ônibus tinha um adesivo e estava escrito assim: Jesus te ama, se volte para ele. Né? Aquilo foi como se Deus estivesse falando comigo. Então, muitas coisas aconteceram nesse sentido de Deus ele falar comigo mesmo, usar pessoas, usar circunstâncias, usar situações, usar adesivos. Então, isso tudo foi trabalhando, né? Trabalhando no meu coração, até chegar no dia 9 de junho. E aí, nesse 9 de junho, eu estava vivendo uma vida normal, eu estava com uma namorada, eu não estava infeliz, né? Tinha tudo isso que eu compartilhei com vocês e muitas outras coisas, e não dá para a gente falar tudo, mas foi um momento assim que eu estava bem, entendeu? E até mesmo, né? Eu vou falar aquilo que o Espírito vai trazendo para mim, tá bom? Amém, Fica à amém. vontade. Livre, fica livre, pastor. Houve um momento também, antes do dia 9 de junho, que, por conta dessa situação, na minha vida sentimental, não ser
concluída, não ser resolvida, eu tive um momento com Deus de reza, de oração, né? E eu disse para Deus, eu falei para Deus, olha, se o Senhor realmente existe, né, muda a minha vida. Aí eu até falei para ele assim, o Senhor diz, eu não sabia que não estava na Bíblia, né? Mas o Senhor diz que se a gente não for para o Senhor por amor, a gente vai por dor, né? Então eu quero que o Senhor saiba, quebra minhas pernas, faça alguma coisa, porque eu não dou conta de continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, né? Se o Senhor realmente tem alguma coisa para mim, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser, né? Isso também foi algo que marcou, eu nunca esqueço, né? E aí, quando chegou no dia 9 de junho, ele não quebrou perna, ele não me colocou doença. Ainda bem, né? Eu estava lá bem, estava lá trabalhando na Scania, estava lá tendo um bom salário. A minha família, né, uma coisa que eu pincelei, mas nós sempre fomos muito unidos. Eu e os meus irmãos, nós sempre fomos muito unidos. O meu pai e a minha mãe, a gente sempre muito unido. Para vocês terem uma ideia, nós começamos a trabalhar e todos os meses nós entregávamos o nosso salário para os nossos pais, para minha mãe e para o meu pai. E eles faziam toda a questão financeira da casa, do que tinha que pagar, do que tinha que comprar. Então, e o que sobrava, eles davam uma mesada para todo mundo e guardavam um pouquinho até o próximo pagamento. A gente viveu assim muito tempo. Então, nós éramos muito mesmo assim, graças a Deus, como nós somos até hoje, né? Nós somos assim até hoje. Então, eu não tinha problema com a minha família. Pelo contrário, era prazeroso viver com eles. Só que, né? Aí, quando chegou nesse dia 9 de junho, eu estava tudo bem. E aí, nesse dia, inclusive, eu levei a minha irmã, a Eliana, estava comigo, e a minha mãe também estava comigo nesse dia lá, no dia 9 de junho. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado aqui, a minha mãe estava no banco do meu lado, e a minha irmã estava do outro lado, a Eliana. E nós ouvimos a palavra, nós adoramos, ouvimos a palavra, e era o pastor Silvio Galli que estava pregando naquele domingo. Uhum. E aí, no final da palavra, ele fez o apelo, né, o convite para a salvação. E eu ouvi nitidamente o Senhor chamando o meu nome mesmo, né, me desejando, me querendo. E não foi a primeira vez, viu? Pensa vocês que foi a primeira vez que eu fui no culto evangélico. Não foi a primeira vez. Eu já tinha ido outras vezes. Eu já tinha participado de campanhas evangelísticas, campanhas para bênção, né? Que Deus também, misericórdia. E o senhor buscava... Eu participei de uma campanha de 9 segunda-feira, eu não era crente. E o senhor buscava a bênção? O senhor ia nas campanhas? Buscava a bênção. Para buscar a bênção. 9 semanas de jejum e oração? 9 semanas, 9 segundas-feiras. Era uma irmã evangélica também, pentecostal, e aí tinha uma vizinha nossa, que era da Assembleia também, conhecia ela, e aí convidou a gente para fazer, e eu fui, eu estava desempregado, e eu queria muito trabalhar na Scania, e aí ela falou, não, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, o Senhor vai abrir essa porta para você. E aí, você acredita que não acabou às 9, a Scania me chamou e eu entrei lá? Que bênção. Amém. Deus é maravilhoso. E depois das 9, o senhor não voltou mais na missionária? Não. Aí, quando a coisa apertava muito, né, pastor Esdras? Ia lá receber a revelação. Do Pai. Então, e aí, nesse dia, estava nós três, a minha mãe foi também, ouviu, gostou, porque nós sempre fomos muito católicos, né? Enquanto os meus pais puderam nos obrigar a ir na missa, a gente foi, né? Nós íamos na missa todos os domingos às 7
horas da manhã. Nós estávamos lá na missa. E isso ficou até a nossa fase adulta. 14, 15 anos, a gente ia todo domingo. Aí, O senhor quando foi nós coroinha? Oi? O senhor chegou a ser coroinha? Não. Não. Eu não fui coroinha, não. Eu fui rezador de terço. Rezador de Oxe. terço. Sabe aqueles caras que fazem o terço e dirigem sim. o grupo? Eu fiz isso. Então, e aí nesse dia, eu ouvi o Senhor falando comigo de uma forma muito assim, clara, né? Muito direta. E aí eu disse sim para ele. Eu levantei a minha mão para ele. E aí o pastor Silvio falou assim, então, você que levantou a mão, vem aqui na frente, porque assim como fizeram comigo há muitos anos atrás, eu quero fazer por você, orar por você, para que o Senhor cresça no seu coração, para que você entenda ainda mais o que está acontecendo com você hoje. Né? Sai do seu lugar, vem aqui. Aí, nesse momento, eu olhei para minha irmã. Eu olhei para minha mãe, a minha mãe estava normal. Eu olhei para minha irmã. Quando eu olhei para minha irmã, ela olhou para mim assim e ela também estava com os olhos, né, assim, chorando, né? Não preciso nem falar que eu não chorei as bicas, né? E aí, quando ela me olhou desse jeito, aí eu fiz assim com a mão para a mão dela, e aí ela pegou a minha mão. Aí foi nós dois lá na frente. Aí nós fomos lá na frente. Aí oraram por nós, fizeram a primeira parte da consolidação, levaram a gente para uma sala, explicaram para nós o que aconteceu, falaram para nós que no próximo domingo teria um estudo antes do culto, para a gente ainda aprender mais sobre o que houve, né, o que significa a salvação, o Senhor Jesus, o Evangelho. E a gente começou a ir, entendeu? E aí eu comecei a crescer no entendimento, né, no conhecimento, na comunhão. Uma das coisas que aí eu tenho, assim, claro, é uma certeza poderosa que eu vejo hoje, depois da pandemia, principalmente, e até mesmo um pouco antes, uma coisa que eu cresci demais no Senhor foi a comunhão com os irmãos. Aleluia. Sabe, eu queria estar onde os irmãos estavam, eu não era convidado, entendeu? Mas eu ia, falava lá no microfone, é verdade, Wesley. Falava lá no microfone, olha, essa semana, quarta-feira, aconteceu um negócio lá, essa semana, quarta-feira, tinha culto, a gente ia no culto. Acho que era quinta ou na terça. Vai ter uma reunião, o Ministério Kids está solicitando... O Ministério das Crianças, acho que não era nem Kids na época. O Ministério da Criança está solicitando uma reunião, né? Então, todos vocês que fazem parte do Ministério das Crianças têm que estar aqui. Eu não fazia parte do Ministério nenhum, mas no dia... Vai aqui 7 horas da noite para a gente conversar. E aí eu fui. Eu não fui convidado, nada. Falei, não quero nem saber, eu vou também. Aí eu fui. Só que eu cheguei lá 7 horas, porque falaram 7 horas. Aí o pessoal foi começar a chegar 8 horas da noite. E aí, eu até testemunho de que era uma estratégia do diabo querer já começar a inseminar coisas na minha vida para me parar com esse negócio de ser crente, né? Porque Sim. chegaram e nem justificaram, sabe? Nem tchum, entendeu? Mas eu lá, não, quem é você? Eu sou o Luiz, então, eu vim, vocês estão precisando, estou aqui para servir, me converti há 3 semanas, né? E aí me envolveram, e aí... Mas a comunhão com os irmãos, assim, é algo... É o que o Salmo 133 diz mesmo, que é na comunhão, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Eu tenho dito isso aqui em Araras. O fato de estarmos reunidos, é igual nós 3 aqui. Nós estamos unidos virtualmente, mas Deus está liberando bênção para nós. Amém. Glória a Deus. E está liberando bênção para todos os outros que vão ter comunhão conosco a partir dessa entrevista. Amém. Tenho dúvida. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor faz e uma coisa que o senhor falou, pastor, que é bênção, lógico que a gente olha para o passado e não quer viver o passado no presente.
mas é uma das coisas que nós, como igreja, precisamos resgatar, né? Que é essa questão da pessoa aceitar Jesus aqui agora e ela já receber os primeiros passos antes de ir embora para sua casa. Uhum. Né? Às vezes a gente tem esse cuidado, vou te mandar um WhatsApp, né? Vou dar o endereço da minha célula e nessa segunda, terça e quarta, antes de chegar à célula, muita coisa pode acontecer, o diabo pode roubar. Então, uma das coisas que era realizada no passado e nós precisamos colocar em prática novamente, né? Voltar à essência, né? Essa questão de... Sim, eu achei super benção. Eu achei super benção isso daí, porque eu não sei se na minha época existia, porque eu fui pelo encontro, então eu não sei. E fui assim que nem o encontro. E fui que nem o pastor também, fobia. Encontro, pós-encontro. Pastor, ele terminou o CTL, que na época era de 2 anos, em 1 ano. Em 1 ano. O Tiago, ele vinha na aula de manhã no CME, de manhã no CME, né? O CME 1 de manhã, depois era CME 2 à noite, depois fazia CTL. Porque antes a gente tinha o nível 1, 2, né? E ele fez tudo. Sim. Ele fez tudo em 1 ano. O pastor até chamava a minha atenção, porque eu já chegava com tudo respondido, ele nem tinha passado a matéria. Aí ele chamou minha atenção. Você estava na frente dele, né, Tiago? Ele falava assim, ó, segura o freio aí. Quando eu me converti, pastor, eu nem tinha ido para a igreja. Eu nem tinha, só fui para o encontro e já fui direto para os cursos. Aleluia. Foi bem, rápido demais. Eu me lembro, na minha conversão, dia 9 de junho de 96, houve o apelo, fui lá, aí eles me levaram para a sala, eu e minha irmã, e lá na sala, né, uma pessoa com um grupo de irmãos, eles perguntaram, vocês sabem o que aconteceu? Né? E aí a gente respondia do jeito que a gente entendia. E aí a Helena, na época não era a Helena, era até o Oséias, né, que é um irmão abençoado lá também, que não está mais lá. Aí ele compartilhou, e aí ele falou sobre o próximo domingo, Esdras. E na época, hoje nós temos os 7 passos, né? Mas na minha época, era 5 passos. 5 passos para o seu crescimento espiritual. Então, era o primeiro vínculo de discipulado que a gente tinha. Porque a gente chegava 1 hora antes do culto no próximo domingo. Entendeu? Convidava para quarta-feira o culto de oração. O culto era um culto normal, quarta-feira. Sexta-feira tinha a oração. E aí, no domingo, era o culto principal. Mas eles enfatizavam 1 hora antes do culto principal, que seria no domingo. E aí eles davam esses estudos, que era maravilhoso. Eu tenho até hoje o livrinho. Era maravilhoso. Olha como impactou, né? O senhor guardou porque foi algo... impactante. Lógico que o senhor já cresceu muito, já... Né, ouviu muito, mas isso trouxe revelação, né? Muito. É o poder da palavra de Deus falada, ministrada, ensinada. Porque quando a pessoa se converte, né, quando você realmente ouve o Senhor te chamando, porque isso também é sobrenatural, é extraordinário mesmo. Porque quando você se depara com o amor dele na cruz do Calvário, sendo você ainda pecador, porque ele morreu sendo nós ainda pecador, nós somos pecadores, ele morreu por nós. Quando você se depara com esse amor aí cai tudo por terra, você não tem como dizer não é possível. Verdade. E aí, nessa sala, né, o primeiro contato, aí eles falam, né, alguns falavam, então, eu me converti, né, outros nem sabiam que estavam lá, porque é sobrenatural mesmo. E aí eles falavam, então, hoje é o dia que você deve marcar, porque esse dia você nunca mais vai esquecer. Porque hoje o Senhor resolveu te perdoar de todos os seus pecados. E Ele está te dando a oportunidade de viver a vida que Ele tem para você viver. Nossa, era maravilhoso.
Aí, quando eu E era cheguei em isso que o casa, senhor né, naquele precisava dia, ouvir, né? Era isso que o senhor era estava isso, buscando e quando selou, né? era isso, era isso. E E aí eu o senhor ainda, chegou em antes de chegar casa. nesse dia, O senhor perdão, falou, quando eu cortei o senhor, quando o senhor falou, quando eu cheguei em casa. então, quando eu cheguei em casa, até voltando um pouquinho, antes de chegar lá na Igreja Batista Água Viva, né, porque eu estou na Igreja Batista Água Viva até hoje, eu nunca frequentei uma outra igreja. E antes de chegar nessa Igreja Batista Água Viva, pelo fato das pessoas tanto falarem que eu era amado, que Deus tinha um plano na minha vida, chegou um momento na minha vida que eu comecei a procurá-lo, né? E aí voltei para a Igreja Católica, né? Mas eu ia na missa, e da missa eu ia para o motel, então não tinha realidade nenhuma, não tem nada a ver com a igreja, era eu mesmo cheio de pecado, mas ao mesmo tempo não me alimentava, não me livrava, não me satisfazia, eu continuava vivendo a minha vida normal. Aí eu vi que a Igreja Católica tradicional não tinha nada. Então aí até fui convidado para conhecer a, a Igreja Católica avivada, Carismática? carismática. A Igreja Católica carismática. Eles tinham uma reunião à tarde. Eu fui nessa reunião, tinha jovens, tinha um monte de gente lá também. Eles falavam até em línguas, né? Umas coisas assim que a gente ficava até meio surpreso, mas também havia isso, mas ao mesmo tempo também a imagem da Maria estava lá, entendeu? Então havia algumas coisas também que a gente ficava meio estranho, né? Mas Uhum. também não me satisfazia, não. Ou seja, eu continuava do mesmo jeito. Mas aí eu fui algumas vezes na igreja evangélica e não assumi nada, não chorava, havia um quebrantamento na minha vida, mas eu não me posicionava, até chegar o dia 9 de junho de 96. Aí, nesse dia 9 de junho de 96, né, nós fomos para a salinha, depois eu saí, peguei a minha mãe, aí eu, a minha mãe e minha irmã fomos para casa. Aí nós sentamos lá na mesa da cozinha da minha casa. E aí, né, todo feliz, eu, minha irmã feliz, tal. Aí, né, minha mãe sabe quem eu sou, né, quem eu era. Aí ela falou assim: olha, a sua irmã, eu até acredito que ela vai, que ela vai vingar nesse negócio, entendeu? Mas você mandou uns dias aí para você, porque ela sabia como que era a minha vida. E aí eu falei para ela, mãe, amém, não tem problema não. E não só ela, né? Mas os meus amigos da Scania, nós frequentávamos lugares terríveis. Eles viam eu fazer coisas terríveis, entendeu? Eles conheciam a minha vida também, sabe, de podridão, de coisa ruim. Então, quando eu cheguei lá e eles, né, eu já não fazia mais o que fazia, já não tinha mais prazer. Então, eu cheguei na segunda-feira, todo feliz, todo alegre, e comecei a falar de Jesus. E aí todo mundo me criticava, lançava na cara e falava que eu era um sem vergonha, que agora eu estava atrás era de outras coisas, não era desse negócio. Né? Foi para a Mas igreja para pegar a mulher. essas coisas que a maioria das vezes a gente ouve. Né? Mas foi algo assim sobrenatural, até chegar o dia lá em que, no dia 21 de janeiro de 2001, né, eu estava trabalhando. Aí, mas é muita coisa até chegar lá, mas no dia 21 de janeiro de 2001, o Senhor falou comigo que ele tinha aberto a porta para mim há 13 anos atrás, através da campanha lá. Não falou a campanha, né? Ele falou para mim assim, então, Sim. há 13 anos eu abri e agora eu estou fechando. Você pode sair porque eu vou cuidar de você. E Olha eu tinha aí. pedido para ele, eu me envolvi no ministério, na igreja, de teatro. Nós fazíamos teatro, eu era o líder. E a gente tinha um grupo assim maravilhoso. E não era
era grupo mesmo santo, né? Nós nos consagrávamos. Nós ensaiávamos 7 horas da manhã no domingo, porque nós íamos para o culto às 9 horas da manhã, todo mundo. E aí nós tivemos algumas peças em Mauá que foram assim, nossa, tremenda. Gente que se salvou, gente que se curou, gente que depois foi levantado como pastores, né, discipuladores. Trabalho que Deus nos deu para proclamar o evangelho através da arte, da palavra encenada, a palavra de Deus encenada. Então aí eu me envolvi nisso, mas eu esqueci qual era a linha que eu estava para falar. O senhor está falando da Scania. Isso, que saiu da Scania. Aí, Esdras, nós tínhamos acabado de inaugurar o Teatro Municipal de Mauá. Mauá tinha construído um teatro municipal muito lindo, por sinal, está lá até hoje. E aí nós conseguimos, na inauguração do teatro, nós conseguimos colocar a nossa peça lá. A nossa peça. As amarras. E eu era o ator principal e eu vivia amarrado lá no monte de corda e ao mesmo tempo eu falava da minha vida, da minha mãe, da rebeldia que eu tinha. Assim, a peça muito, muito oportuna, né? Muito boa. E no final a gente fazia apelo. E no dia dessa apresentação, até um outro testemunho, no dia dessa apresentação, o teatro lotou. E a igreja também participou conosco. Então, como lotou o teatro, nós pedimos para os irmãos saírem, para os não crentes entrarem. E os irmãos fecharam com a gente e fizeram. Só que antes de começar a peça, a energia do teatro caiu. Não tinha energia elétrica. Caiu. E aí nós percebemos, então, e agora? Né? O que vai acontecer? Aí a pessoa que eu organizava lá, da manutenção, aí eles vieram e falaram para nós, olha, nós não sabemos o que está acontecendo, porque a cidade toda tem energia e só o teatro não tem. Aí nós percebemos quem é que estava por trás. Aí nós levantamos um clamor, repreendemos, sabe? Não aceitamos aquela situação, porque nós sabíamos que havia um mover de Deus naquilo e o diabo estava querendo impedir. Nós acabamos de orar, deu um tempo, aí a pessoa veio, olha, se em 10 minutos não voltar, a gente não pode manter as pessoas no teatro, a gente vai ter que cancelar, fazer um outro dia. 10 minutos. Aí nós voltamos de novo a clamar, pois a energia voltou e nós apresentamos a peça e houve assim um estardalhaço de salvação, de cura, de libertação. Nesse dia. Aí, nesse dia, depois que aconteceu isso, eu falei para Deus, Deus, eu quero te servir tempo integral. Eu nasci para te servir, né? Me tira da Scania. Ai, Jesus amado. O senhor já estava casado nessa época? Não, né? Já, né? Não, O senhor já estava casado? Já estava casado. Eu me casei no dia 18 de dezembro de 1999. Certo. Eu casei. Eu nem falei do meu casamento também. Que nós então, vamos aí, chegar nele. Nesse dia, eu falei para Deus, né, que eu queria servir. E aí, quando foi no dia 21 de janeiro, né, coisas assim de 2, 3 semanas, ou de um mês, porque parece que foi em novembro e foi em janeiro, aí o Senhor falou para mim que estava me tirando. E ele me tirou lá numa prova que eu fiz com ele, porque eu estava trabalhando há 13 anos lá, e a Scania tinha aberto um pacote. Né? E aí eu disse para ele que se era para me sair, iria aparecer alguma coisa no meu prontuário médico, nesse tempo todo que eu trabalhei lá. E aí eu fiz uma prova com Deus, e aí eu disse para ele que se realmente houvesse isso, eu sairia. E faltando, acho que um dia para acabar o pacote, né? Porque você tinha que se prontificar para entrar. Aí, um dia antes de acabar,
ou no dia de acabar, porque eu tive que ligar para a Edna, eu liguei, né? Eu liguei para o departamento médico, e aí eu perguntei para eles, né, se ainda poderia entrar, e eu queria que eles avaliassem a minha situação. Aí a menina, no outro lado da linha, ela disse assim, não, o senhor, né, assim como todo funcionário, o senhor tem direito a entrar. Aí ela virou para mim e falou assim, e além disso, né, o senhor entrar, eu quero que o senhor saiba que o senhor tem uma anomalia no seu ouvido esquerdo e que te dá capacidade de sair 80% a mais de todos os valores que o senhor sairia normalmente. E aí foi uma testificação de que Deus estava confirmando a minha saída para ir tempo integral. Aí, naquele momento, eu fiquei em choque. Eu falei, meu, como assim? Aí eu liguei para a Edna. Eu já era casado, né? Aí liguei para a Edna e falei, Edna, você acredita que eu tenho uma anomalia e eu posso pegar o pacote? O pacote era assim, 13 anos, eu ia ganhar um salário a mais por cada ano trabalhado, por conta da anomalia que eu tinha, né? E outros benefícios que eu também teria. Uhum. Aí eu falei para ela, falei, e agora? Porque eu senti uma batalha espiritual também, da minha mesa, onde eu trabalhava, até a mesa do meu supervisor, né, que eu tinha que falar com ele. Aí eu liguei para ela, aí ela virou para mim e falou assim, Luiz, faça o que Deus está te falando para fazer. Só isso. Aí eu levantei da minha sala, eu trabalhava numa sala na auditoria da qualidade. O meu salário era assim, tipo 10 salários mínimos naquela época. Era na auditoria da qualidade, no ar-condicionado. Eu era auditor de qualidade da Scania. E era assim, um lugar que todo mundo almejava, um lugar que todo mundo queria trabalhar. E eu também cheguei nesse lugar porque foi Deus que me colocou. Depois a gente, se tiver mais chance, a gente pode falar mais. Mas aí eu levantei da minha mesa e fui na sala do meu chefe. Falei, olha, eu vim aqui, eu vou aderir ao pacote. O senhor pode me colocar. Ele ficou assim, de queixo caído, não entendeu nada. Mas como assim, Luiz? Falei, não, eu tenho um propósito na minha vida. Ele sabia que eu era crente, ele já me conhecia. E eu vou ser guiado aí por um outro ramo na minha vida, porque eu creio em Deus vivo e eu vou servi-lo. Então eu vou aderir. Aí ele ligou lá para o gerente, aí teve que fazer umas coisas. Mas concluindo, foi o meu último dia que eu trabalhei, 21 de janeiro de 2001, lá na Scania. E aí eu saí sem ter nada, né, comprometido com a igreja. Nada. Porque Deus mandou eu sair. Aí passou acho que 2 meses, pastor Silvio, eu procurei o pastor Silvio, né? E falei para ele, pastor, antes que o senhor saiba de alguém, eu quero que o senhor saiba de mim. Deus mandou eu sair da Scania. E eu contei toda a história para ele ficou feliz também. Né? E aí passou alguns meses, ele me convidou para vir servir o Senhor na igreja. E eu estou lá até hoje. Aí, depois de 2003, eu fui ordenado. Mas, vocês podem falar aí, vocês não falam. Não, é que a gente está ouvindo a história. É tanta coisa que a gente, né, que pelo menos eu não conhecia, e é bacana, Sim. porque o pastor viveu algo que eu sonho ainda. Eu sonho ficar Aleluia. 100% integral, usando meus dons, meus conhecimentos, para ajudar o reino de Deus. Porque às vezes eu vejo que na minha realidade, eu poderia estar fazendo mais que eu já não consigo por conta do trabalho secular. Eu tenho tantos projetos, tantos sonhos a fazer e eu não consigo hoje por falta de tempo. Apesar que o pastor sabe que eu fico 24 horas ligado, mas não é suficiente para mim. Sim. Que hora que eu mando mensagem para você, pastor? 3:30 da manhã. Aleluia, não, e ainda ele quer que eu responda ainda 3:30 da manhã. Mas olha, Tiago, se Deus tem isso para você, não deixa morrer isso no seu coração, não, filho.
continue, entendeu? Continue dizendo, continue declarando, decretando, continue servindo, amando, honrando, respeitando. Continue colocando ele e o seu reino em primeiro lugar, porque isso vai te ser acrescentado em determinado tempo, com certeza. Aleluia. Porque eu sou bem sincero, eu sei que a live é do pastor, mas eu abri meu coração, que não é nem sempre que eu tenho oportunidade de estar assim, conversando com o pastor, mas eu não sei fazer outra coisa sem ser algo para a igreja. Eu estou em casa, eu estou pensando em algo novo para a igreja, vendo o que eu posso fazer diferente para o culto. Às vezes eu estou falando, pastor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Até mesmo esse sonho do crescimento do canal de YouTube, é um sonho meu de esse canal de YouTube estar suprindo as necessidades da igreja daqui de Rio Claro, o que entrar lá na igreja de Rio Claro ser só acrescentar, coisa a acrescentar. Eu quero que o meu sonho é que esse canal sustente a igreja. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Eu também. Também creio. Eu creio que para Deus nada é impossível. As pessoas do mundo conseguem, para Deus então é fichinho. É isso mesmo. Uma coisa que eu sempre ministrava aí, até hoje, né? Mas na época em que nós montamos o grupo de teatro, porque quando eu falei, nós fomos apresentar a peça lá no Teatro Municipal de Mauá, depois da peça, e aí, com o meu chamado pastoral, né, que o Senhor me separou também do Ministério da Palavra, aí o pastor Silvio virou para mim e falou assim, Luiz, você quer ser pastor ou você quer ser ator? Você precisa definir. Aí eu virei para ele, não, pastor, eu quero ser pastor, não é ator, eu quero ser pastor. Mas uma coisa que eu tenho comigo, né, e falando do que você está dizendo, Tiago, eu sou assim, na época do teatro, eu falava para o nosso grupo, os irmãos, falei, irmãos, o teatro do mundo é excelente. Os caras dão a vida para aquilo. Uhum. E nós que temos a verdadeira vida em nós temos que ser melhor que eles. Verdade. O mínimo é nós sermos melhores do que eles. A gente não pode ser pior. Não é porque é para Deus, tem que ser de qualquer jeito. Não, você tem que decorar, você tem que chorar, você tem que bater, você faz para Deus, nós estamos fazendo para Deus. O nosso propósito é totalmente diferente. Por isso que o grupo, né, assim, foi tão usado, tão poderosamente usado por Deus, e muitas almas foram ganhas, muitas vidas foram ganhas mesmo nesse período, porque nós não tínhamos realmente, assim, nós nos dedicávamos em relação à oração, à consagração, à excelência, à criatividade, porque nós reconhecíamos que Deus é o Deus da criação, ele é o ser totalmente criativo, e ele dá para os seus filhos na medida em que seus filhos recebem, exercem, aplicam, e aí em tudo ele é conhecido, porque no fundo, no final de todas as coisas, o que a gente ouvia, tem alguma coisa aqui, vocês são diferentes, Uhum. O que está acontecendo? Por que é assim com vocês? Mas é o Senhor, Verdade, verdade. Nosso meio. Que nem assim, eu incomodo o pastor, que eu falo incomoda, que eu mando mensagem 3 horas da manhã, porque assim, né, já é um horário que eu acostumei a fazer meu devocional, porque eu falo que a fila é pequena. Então quando eu faço meu devocional nesse horário, as coisas fluem na minha cabeça, porque Deus já vai dando inspiração, vai dando direção. Aí coisas às vezes que eu vou por um tema da palavra que o pastor me manda, eu fico o dia inteiro. Como que eu vou fazer uma arte para essa palavra? Um exemplo. Aí eu chego no devocional, fica pronto, instantâneo. E aí eu já começo a mandar mensagem, já falar, pastor, isso aqui, aquilo lá. E ele... Manda áudio, cria rádio, cria TV, vai criando tudo. 3 horas da manhã. Glória a Deus, isso aí. Ô, pastor,
Tudo é válido. A entrevista do senhor, a gente sabe que vai ter que ter a parte A, parte B, parte C, né, Tiago? Em uma só, a gente só está falando da saída de Minas, chegada em São Paulo, a conversão. A gente só chegou até a parte da conversão. Aí agora a gente tem que marcar uma segunda para falar do que Deus fez a partir daí. Mas só. Até vou deixar uma. A gente vai combinar uma data, né, mais para frente. Mas eu vou deixar até uma isca, né, para as pessoas assistirem a próxima. Verdade. Porque eu falei aqui que uma das coisas que não aconteciam na minha vida da maneira conforme eu queria, e é porque Deus não permitia, era a minha vida sentimental, né? Uhum. E aí ele me atraiu, e aí eu nem falei, mas a gente pode falar na próxima. Mas quando eu me converti, eu estava com uma pessoa, e eu terminei o relacionamento. Eu não quis mais continuar com aquele relacionamento, porque não tinha mais nada a ver com aquele Luiz que estava vivendo a partir daquele dia. Não tinha mais nada a ver. E aí eu concluí. E aí eu entrei, sabe, no descanso. Entrei realmente no descanso em relação a isso na minha vida. Esperando em Deus. E aí chegou até minha esposa, mas aí fica para a próxima. Verdade. Não, mas só conta como o senhor conheceu ela. Depois a gente volta. Não, então a Edna, ela não era membro da Igreja Batista Água Viva quando eu me converti. Ela era da Assembleia de Deus. E aí a igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista, ela queria fazer, eu acho que já tinha parado, voltar com um coral, o coral na igreja. E aí a igreja precisava de alguém que regesse o coral. E aí procuraram a Edna, porque a Edna, a minha esposa, é irmã do pastor Paulo, lá de Mauá. E aí procuraram a Edna para reger o coral. Né? E aí foram atrás dela para ela fazer esse trabalho. E aí ela veio para reger o coral e continuou com a gente, se tornou membro da igreja também. Saiu da Assembleia e veio para nós. E quando ela chegou, ela começou a reger o coral. E aí, como eu disse para vocês, eu estava onde todo mundo estava, né? Eu era cara de pau mesmo, entendeu? Eu não estava nem aí. Eu ia atrás. Ator, cantor. Chamaram, fizeram chamada. Quem quer participar? E aí o propósito também do coral era trazer comunhão entre os jovens, né? Mesmo que não fosse jovem, mas casado, mas quem quiser participar do coral, vem aqui domingo, pela manhã, né? E a gente vai ter, depois do culto, nós vamos ter um ensaio, vamos passar algumas coisas. Você quer participar? Vem. Aí eu fui. Cheguei lá, eu e minha irmã, né? Porque eu e minha irmã, nós batizamos juntos, nós estamos no coral junto, nós vivemos um bom tempo juntos. E aí eu fui, era a Edna, e a gente se conheceu, né? A Edna sempre muito carismática, muito alegre, muito feliz, né? Uma pessoa que a gente tem muito prazer em ter comunhão. A gente se conheceu tudo. E aí nós nos apresentávamos nos cultos, mas houve uma apresentação que também era feita naquela época, a gente preparava música para casamentos. E aí ia casar um casal da igreja que a gente conhece, e a Edna preparou algumas canções para serem apresentadas na cerimônia do casamento. E aí, nesse casamento, eu estava lá como corista, e a Edna regendo o coral. Aí Deus falou comigo. Deus falou para mim assim, ela é a sua esposa. Eita! Aí está amarrado em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela era noiva. Eita! Ela era noiva de um rapaz que não era da nossa igreja. Mas ela era noiva. Tinha pretensão de casar, tudo. Aí eu falei, não, isso aí não é de Deus, não, está amarrado. Aí passou. Aí tem várias outras histórias, né?
que culminaram na gente chegar e realmente ser a Edna. Por conta também, antes até mesmo de Deus ter falado isso, e depois haver uma testificação, e outras coisas aconteceram. Só resumindo, a gente pode depois ir mais profundo nisso. Ela terminou o noivado, ficou lá, a gente cresceu em amizade, a gente cresceu. O noivo dela, uma coisa que o noivo da época que ela tinha, ele não gostava de mim, porque ele achava que eu olhava a Edna de uma forma diferente, de que o nosso relacionamento era um relacionamento diferente, né? Que eu gostava dela, né? Que ele sentia essas coisas, ele não gostava da gente, porque a gente se envolvia muito, a gente fazia painéis para conferência missionária, a gente estava muito na vida da igreja normalmente, até o ponto de um dia a Edna perguntar para mim, no momento assim que a gente estava trabalhando, ela falar para mim: olha, você acredita que o meu noivo não gosta de você porque ele acha que você gosta de mim, que você me olha diferente, né? Aí ela virar para mim e falar: Luiz, você gosta de mim? Aí eu falei: irmã do céu, misericórdia. Irmã ela, Jesus. Jesus amado, não. Só que você acredita que eu tinha olhos para ela, assim, mas de forma alguma alimentava isso, né? De forma alguma aceitava isso, porque ela tinha um relacionamento. Aí o que aconteceu? Eles brigaram. E eles terminaram. E aí, para quem que ela veio? Para abrir o coração, pedir conselho para o Luiz Ferreira. Amigo, né? Aí, irmãos queridos, e eu sempre, né? Não, Ed, vai passar, né? Não, o Senhor vai mudar isso. Daqui a pouco vocês voltam e vocês vão constituir família. Fica tranquila. Claro que eu te ajudo, vamos orar sim. Eu nunca, nunca, nunca quis colocar os bois na frente a carroça na frente dos bois. Uhum. E aí não teve jeito mesmo, eles separaram. E aí houve, na época, um projeto missionário, porque eu também tinha um chamado missionário, né? Naquela época a gente tinha isso. E participava da classe. Quem quer ir para a África? Tá o Luiz lá na fila. E aí eu participava da classe de missões. Aí houve um projeto missionário para a gente ir para Pedrinhas. Pedrinhas é lá em Iguape, na Ilha Comprida, para a gente ajudar um casal de missionários lá. E nas férias, eu peguei as férias e dei todas as minhas férias para o Senhor. Peguei o meu carro, foi eu, a Edna e mais 3 irmãos para esse trabalho missionário. E aí nós fomos, o pastor, o obreiro, era pastor, né, com a família dele, nós fomos para pintar a igreja, para arrumar a casa dele, para lixar a parede, lixar ferro. Nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei naqueles dias lá. Foi realmente algo assim. Mas aí, então, e lá nós juntos. A Edna foi para ajudar a irmã, a fazer comida, tudo, né? E aí lá nesse dia, até a Edna conta, a gente pode, sei lá, até fazer uma junto depois. A Edna conta que a irmã, no momento que ela estava lá, conversando e trabalhando com ela, aí ela falou assim: Edna, qual dos 3 você tem interesse? Porque tem 3 aí que tem interesse em você. E verdadeiramente tinha mesmo, outros 2 também. Aí a Edna: não, mas a gente não tem nada a ver, a gente é tudo irmão, amigo, nós não temos isso não. Aí lá nessa época, eu falei para a Edna, né, lá num desses dias, falei: Edna, a gente vai voltar, né? E eu queria convidar você para jantar. Aí ela: eu? Né? Ela ficou assim. Falei: não, eu queria convidar você. Você não quer jantar comigo, né? Para a gente conversar um pouco. Eu gostaria muito de compartilhar com você algumas coisas sobre a minha vida, né? E eu queria
jantar com você, você não quer ir jantar comigo? Aí ela aceitou. Aí nós fomos jantar num restaurante lá em São Bernardo do Campo, restaurante bonito para Dedéu, uma comida muito boa. Aí nós fomos, peguei ela, fui lá. E aí nesse jantar, eu falei para ela, a gente, depois, né, de comermos, de alimentarmos, de conversar, aí eu falei para ela, então, talvez você não esteja entendendo muito, mas eu queria te pedir perdão. Aí ela falou, perdão? Por quê? Eu falei assim, então, porque eu menti para você. Aí ela não entendia nada. Falei, Luiz, para de brincadeira, para, você é zoeiro, você... Para, o que está acontecendo? Para. Eu falei, não, é verdade, não, eu quero te pedir perdão. Aí eu falei para ela assim, então, você lembra aquele dia lá, tinha um ano, alguns anos, não era muito tempo, que você perguntou, a gente estava trabalhando lá para missões, lá para conferência, e você perguntou para mim se eu gostava de você. E aí você compartilhou sobre o seu ex-noivo, né? Aquelas coisas que ele falava. Você lembra que você perguntou para mim, Luiz, você gosta de mim, né? Tem alguma coisa a ver isso que ele... Aí eu virei para ela e falei assim, então, eu queria te pedir perdão porque eu menti. Eu gosto de você. Eita, comida nem desceu, engasgou, né? Imagina! Ela fala que perdeu a fome na mesma hora, parou de comer. Aí eu falei assim, então, é porque eu menti. Mas eu menti porque você estava num relacionamento, né? E eu não queria que isso intervisse em nada em relação à sua vida. Mas eu quero que você saiba que eu gosto de você. E eu gostaria de ter um relacionamento sério com você. Você quer namorar comigo? Na nossa época não era corte, era amizade especial, chamava. Amizade especial. Amizade santa, né? Os pastores acompanhavam, tinha um protocolo. E aí eu perguntei. Aí ela virou para mim, assim, meio constrangida, falou assim, Luiz, eu não sei nem o que eu falo, né? Eu nem me lembro também se ela já disse sim na hora, né? Depois eu vou perguntar para ela. Mas eu sei que ela ficou impactada. Mas a partir dali, a gente começou realmente a ter um relacionamento. E aí eu disse para ela que era um relacionamento sério, eu não queria uma coisa de brincadeira, né? Já estava com, sei lá, 34 anos, né? Porque eu me converti com 33, 34 e pouco, e eu queria para o casamento. E aí eu me lembro que era assim, janeiro, eram minhas férias, que nós fizemos o trabalho. Isso aconteceu em fevereiro. Aí, quando foi em junho, né, eu convidei ela também para um jantar no Dia dos Namorados. Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. E aí, eu levei ela para um outro lugar, melhor ainda, né? Nós fomos juntos. Mas peraí, pastor, o senhor pediu em fevereiro e era em junho e nada tinha acontecido? Não estava namorando? Não, sim, a gente estava se relacionando. Sim. Estava se relacionando. Começamos a nos relacionar a partir daquele jantar. Começamos, né? E aí, quando foi em junho, eu convidei ela para esse outro jantar, e só que eu comprei as alianças, e ela não sabia. Aí, nesse dia 12 de junho, nesse jantar, nós jantamos, né? Nós comemos, nos alegramos, né? Foi muito gostoso mesmo. E aí, quando no final, eu falei, eu vou ali no carro e já volto. Fui lá, peguei a aliança, e aí eu abri a aliança na frente dela e falei assim, eu não quero só namorar, eu quero casar. Você quer casar comigo? Eita! Ela engasgou com a comida de novo. Não, aí ela teve quase um ataque cardíaco. Aí ela chorou bastante, eu também, né? Aí eu quero te pedir, né, em noivado, depois eu vou falar com sua mãe, mas você quer ser a minha noiva, né? Aí ela aceitou tudo, né? Fomos para a casa dela. Depois falei com a mãe dela, todo mundo apoiava e tal. Aí quando foi em novembro ou dezembro desse mesmo ano, aí de junho para frente, o relacionamento era mais sério para casamento. Aí eu comecei a procurar casa para comprar,
eu fui ver na Scania a questão do meu fundo de garantia para comprar casa, para vender meu carro. E a gente começou a avançar nessas coisas. Né? Aí, quando foi em novembro, acho que foi novembro, outubro, a gente saiu, ela falou, Luiz, eu queria conversar com você um negócio. Aí nós fomos em Santo André, né? E aí fomos num lugar lá, e aí ela chorava muito. Estava chorando muito, não parava de chorar. Aí ela virou para mim e falou, Luiz, eu gosto muito de você, mas não para casar. E eu não posso ir para um relacionamento assim, para um casamento assim, do jeito que eu tô. Porque eu sei que você me ama, mas eu não te amo na mesma proporção. Eu quero acabar o nosso relacionamento. Eita. Agora o senhor engasgou. Hein? Agora foi o contrário, hein? Aí foi tenso, como diz os jovens. E aí eu não entendia, né? Porque ela chorava muito, ela era assim, meio estranho, né? Mas eu também chorei, falei, não, tudo bem, né? Tudo bem. Aí voltamos, né? Terminamos o relacionamento e ela pegou e não ia mais para a igreja. Né? E aí eu estava lá adorando a Deus, né? Eu estava lá buscando o Senhor e aí eu estava lá com as mãos levantadas, aí vinha a sobrinha dela, a Diane, a esposa do Danilo, que está lá em Portugal. A Diane vinha e batia em mim, falava, tio, a tia Edna mandou isso para você. Aí ela estava me devolvendo os presentes, as coisas que eu tinha dado para ela no nosso relacionamento. Aquilo para mim era algo assim muito difícil, muito difícil. Aí eu, vivendo essa experiência que até então não tinha vivido, né? Procurava os irmãos mais velhos espiritualmente, né? O pastor Fábio, né? Que também é um pastor do nosso ministério, me ajudou. Ele não era pastor na época, me ajudou muito, né? Compartilhava meu coração com ele, orávamos juntos, e a gente passou esse tempo. E aí a Edna acabou se distanciando, e ela entrou, ela tentou, né? Porque quando nós acabamos, ficou bem claro que ela voltaria com o ex-noivo, que ela não tinha certeza da finalização do relacionamento. Então ela voltaria. Só que depois eu fiquei sabendo que não deu certo também, eles não voltaram, só que ela entrou em depressão, ela ficou muito tempo em depressão. E aí eu tentava falar com ela não atendia telefone da igreja nenhuma, ela não aparecia na igreja, ela simplesmente se isolou. E aí eu fui para o Senhor, né? Se o diabo achava que eu ia parar com ele, né, com Deus, porque até então no mundo foi assim, e agora não estava diferente, era a mesma coisa acontecendo. Mas eu fui para Deus, eu entrava no meu quarto e eu chorava, às vezes nem orava, só chorava. Mas nos primeiros momentos da minha separação com ela, eu entreguei ela para Deus mesmo, né? Nos primeiros momentos eu falava, Deus, né, por quê? Estava tudo tão bem, a gente estava caminhando já, por quê, né? Muda isso, reverte isso, me ajuda nisso, né? Era meu clamor. Só que aí eu vi, com o passar dos meses, que não acontecia nada, o Senhor começou a mudar a minha oração. E aí eu já orava assim, Deus, ela é uma bênção, ela é uma mulher do Senhor, Deus dá a ela, ó Deus, um homem maravilhoso, ela é digna de receber alguém que te ame demais, que seja um grande homem do Senhor, abençoe a vida dela, guarda a vida dela, satisfaça a vida dela. Ela é uma pessoa muito especial, Senhor. Ela merece o melhor, o melhor. Abençoe a Edna, livra a Edna do mal. Pai, muda todo o quadro. Aí eu me aquietei, né? Descansei e comecei a abençoar a vida dela e entregar a ela para Deus para fazer o que ele quisesse com ela. Aí passou alguns meses, né? Depois o meu coração foi questão de 8 meses, 9 meses nessa situação. Aí depois
desses 9 meses, eu estava num momento com ele e ele falou, eu ouvi uma música que até tocou no nosso casamento, eu ouvi essa música. Quando eu estava ouvindo essa música, ele falou para mim, liga para ela e convida ela para ir no McDonald's, para comer o número 3, porque ela só gostava de comer o número 3. E a gente ia muito no McDonald's. E aí eu falei, eu achei também meio louco aquilo, né? Mas eu falei, quer saber? Eu vou ligar. Porque eu já tinha tentado ligar várias vezes e ela não atendia. Nesse dia, eu liguei, pois ela me atendeu. Eu liguei para a casa do Paulão, né? O pastor Paulo morava lá com a Naíra atendeu, e aí a Naíra chamou ela, falou, Edna, o Luiz quer falar com você. Aí ela, eu quero falar com ele. Aí ela me atendeu, aí eu perguntei como é que ela estava, ela falou que estava bem. Eu falei assim, eu estou ligando para você não quer ir comer o número 3 lá, o McChicken, lá no McDonald's comigo? Quero te convidar para ir. Aí lá, eu vou sim, pode vir me buscar. Aí nós fomos, né? E lá eu falei, olha, Edna, nada mudou. Eu continuo do mesmo jeito. Aí... O pastor, só cortando o senhor um pouco, esse lanche, o McChicken, não tem mais, era o meu favorito também. É? Era o já número não tem 3 mais. na época. Já não tem mais. Não, esse lanche foi descartado do McDonald's. Eu não sei por quê. Não sei por quê também. Eu não gostava muito, não. Eu sou o número 1, Big Mac, né? Mas ela comia esse. Não é o 3. Então, e aí a gente se alimentou tudo, eu falei para ela. Aí só que eu falei para ela que no nosso retorno, né? Aí ela já estava... Ela era uma outra pessoa, tinha passado pelo estado depressivo, já tinha melhorado. Né? Graças a Deus, Deus fez um milagre assim, na vida dela também. Mas que para a nossa volta, o nosso retorno, né? E de repente a gente ir para um casamento, eu queria ouvir os meus pastores, né? Nós queríamos ouvir os nossos pastores. Ela tinha voltado, ela acabou voltando para a igreja. E quando nós fomos conversar com os pastores, por conta de todo o quadro que houve, eu falei para ela, olha, o que eles falarem, o que eles decidirem, né? É o que eu vou tomar como vontade de Deus para a minha vida. Então, eu não quero que você seja enganada, eu não quero te enganar. Mas eu os vejo como pessoas que Deus colocou para me abençoar e abençoar você também. E ela falou, não, o que eles disserem é o que a gente vai fazer. Aí ela foi sabatinada nesse dia. Pediram para me sair, para não ficar. E aí sabatinaram ela, né? Dizendo o que havia acontecido, né? A distância, as decisões, e agora voltar para casar, né? E eles estavam assim receosos comigo, né? E que precisariam saber da parte dela o que era sério, se ela não estava brincando. E aí ela depois ela compartilhou comigo, né? E aí eles e nos abençoaram. E quando a gente saiu de lá, a gente já tinha a data do nosso casamento, que foi dia 18 de dezembro de 1999. Aí, nesse dia, a gente casou. Ai, ai. É isso Mas aí, foi gente. assim, algo sobrenatural também. Foi algo maravilhoso. Verdade. Aí nós fomos para casa, aí conseguimos comprar uma casa. Né? Eu fui o primeiro a casar com uma casa própria. Né? Foi algo assim, os meus amigos... Foi tremendo. Foi tremendo, maravilhoso. Mas, se você quer saber a continuação dessa história... É verdade. Nós iremos para a parte 2 em breve. Né? Em breve nós iremos para a parte 2 e vamos lançar a parte 2 e a parte 1 juntas novamente, para você entender todo o histórico e não ficar perdido. Mas nós vamos ter que encerrar por causa do horário, né, Tiago? Acho que passamos o quê? 26 minutos? Mas foi bem. A hora voa. Mas foi benção demais. Aleluia. Por isso que eu falo, a gente conseguir mais cedo, dá para ficar muito mais tempo falando. Mas foi benção demais, pastor. Obrigado mesmo por ter
aceitado o convite. Eu já queria ter feito o convite há muito tempo, né? Mas a gente sempre tem aquele medinho, né? Ficar, será que vai aceitar? Será que não vai? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vamos melhorar nossa qualidade, vamos melhorar nossas Entendeu? perguntas. Aí a gente fica nessa, depois vai que dá problema na hora, que muitas lives deram, a gente teve que, depois falar, tá aquele joguinho de Cancelar. cintura, teve que umas que cancelou, então a gente, foi o momento certo, que Aleluia. agora, a gente agora tá, não estamos 100%, mas a gente está com uma bagagem boa agora. Sim. Mas isso aí, pastor, obrigado mesmo por ter aceitado. Vamos marcar sim a continuação, porque tem muita história ainda para contar. O pastor não chegou nem, acho que 5% da história dele ainda. Realmente tem muita história. Muita história. Falta falar um pouquinho mais detalhado aí da parte do casamento do pastor, os Sim. milagres que Deus fez, as experiências que o pastor teve, a parte da parte pastoral, que deve ter muita história para contar. E aí, Isso mesmo. Mas fica esse gostinho de quero. Vai virar uma minissérie. Verdade. Vai virar uma minissérie. É verdade. Daria para escrever um livro, a minha história, livro. Muita Verdade, coisa. Pronto, verdade. já Só está para em deixar a incumbência. isca. Só para deixar a isca dentro do relacionamento também, a gente casou, né? E depois a gente queria ter filhos. E aí não vinha. Nós não temos problema nenhum biológico, mas Deus não nos deu filhos biológicos. Só que nesse anseio de ter filho, apareceu um filho meu, do tempo em que eu não servia a Deus. Nós estávamos orando para Deus engravidar a Edna, aí aparece um filho de 11 anos. Mas essa história fica para a próxima. É isso aí. Aí, se você acompanhou a gente até aqui, ó, fique com gostinho de quero mais. Tem muita história para contar ainda. Portanto, fique ligado aí no nosso canal do YouTube, que em breve o pastor Luiz está voltando aí, contando a história de vida dele. E terminou igual série. Deu uma chamada para a próxima, a pessoa vai falar, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Quem é esse menino? Onde apareceu o menino? Verdade. É isso Eu aí. sou uma craque já. Não vai se arrepender se ouvir, porque é outra Aleluia. coisa sobrenatural que Deus. Aleluia, é verdade, é uma bênção. Aleluia. Então, pessoal. Pastor, pode falar, Thiago. Não, pode falar. Estamos encerrando aqui, pessoal. Eu já estou deixando aqui a minha mensagem de boa noite. Fiquem com Deus. Você que for assistir depois, que você seja abençoado. Se você chegou até aqui, que Deus possa guardar a sua vida e que se você, através da história de vida do pastor, sentiu a necessidade de se encontrar com Deus, não perca a chance, procure a nossa igreja ou uma igreja próxima de você, se entregue a Jesus, não perca a oportunidade. Teremos a nossa próxima entrevista somente nessa semana, já a próxima nesse sábado. Temos mais uma que não é normal, nós temos no sábado. Não percam, vai ser poderoso o testemunho de vida do nosso próximo convidado. E aí, pastor, deixa a sua mensagem de boa noite, pastor Esdras, aí depois encerra com o pastor Luiz. Aleluia. Quero agradecer a todos pela presença, muito obrigado. Que Deus abençoe. Se você está ouvindo agora essa live ou depois, possa ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um propósito na sua vida. Então, é tempo de você ir a Cristo e pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Quero aqui agradecer ao Tiago, quero agradecer ao pastor Luiz. Obrigado, pastor Luiz. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar cedendo o seu tempo para poder nos abençoar. Que Deus possa te abençoar, possa colocar o favor sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. E nós aqui, nós temos, além da saudação final que o Senhor vai nos dar, nós sempre pedimos, né, para o nosso convidado encerrar com uma oração. Amém. E o Senhor tem hoje a oportunidade de nos abençoar e declarar a bênção e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade também que Ele está me concedendo de poder trazer um pouquinho a minha memória, né, e ao mesmo tempo proclamar a existência
consistência dele, a veracidade dele, o poder do extraordinário amor que ele todos os dias está liberando sobre nós. Quero agradecer realmente, com muita gratidão no meu coração que eu realmente o reconheço nesse momento, nesse tempo, nessa entrevista tão abençoada. Obrigado ao Tiago, ao pastor Esdras, né? A amada igreja de Rio Claro, a IBAV, nossa, de Rio Claro. Vocês são muito especiais, são muito abençoadores. Nós amamos também. E não só a IBAV Rio Claro, mas todas as outras IBAVs, né, que eu participo como pastor, né? Sejam abençoados, também é um grande prazer. E eu também sou fruto, né, de toda uma história aí também em relação a isso. E reconheço o Senhor também na nossa comunhão, na nossa aproximação, nessas cidades que Ele tem nos dado para abençoar e para orientar da melhor maneira nessa edificação. Eu sou muito grato, muito obrigado mesmo. Viu? E eu tenho certeza que na próxima, muito mais ainda, Ele vai se manifestar. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado porque, como é verdadeiro o fato do Senhor decretar a bênção quando nós nos reunimos em comunhão, em alegria, ó Deus, em prazer. Muito obrigado. Obrigado porque é verdade também o fato de que, quando nós trazemos à memória o que nos dá esperança, o Senhor renova, o Senhor transforma, o Senhor aviva, o Senhor, Pai, motiva, o Senhor nos guia. Muito, muito obrigado. Queremos, nessa hora, te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu. Que todos esses que nos assistem, que nos assistirão, sejam abençoados, providos, supridos, socorridos. O Senhor é aquele que extrapola, porque o Senhor é da extravagância. Que a bênção do Senhor, ó Deus, que o poder do Senhor, que o favor do Senhor seja multiplicado sobre cada um desses que o Senhor tem atraído para ti. Cremos, declaramos, ó Deus, e abençoamos cada um desses, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. E até Glória a Deus. Até a próxima. Só rapidinho, pessoal, se você acompanhou até agora, deixe uma mensagem depois nos comentários. Eu assisti até o final, que eu vou deixar um coraçãozinho especial lá nas mensagens para você. Estou encerrando. Obrigado a todos. Obrigado, Até a próxima live.